A Bola Não Para está no ar para você aqui no canal de São Paulo, através da Vivo TV, canal 18 digital, 26 Vivo Fibra, através do site do canal de São Paulo, um novo site do canal de São Paulo, acesse lá, canalsp.com.br ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior, se inscreva e assista o programa Bola Não Para toda semana, uma entrevista inédita falando de esporte para você. E hoje, com muito prazer, recebendo o técnico Ailton Silva. Ailton, prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer todo meu, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Campeão na Tailândia, é isso, Ailton? É isso, né? Foi um ano muito bom. Aqui do lado, né, Ailton? É, aqui do lado. Então, por ser o primeiro ano, cara, a gente conseguiu fazer, né, uma grande campanha. Tá. E aí culminou com o título no final, que é o título da Thai League, né? O clube já havia conquistado a Copa, né? Tá. Mas a Thai League era a primeira vez e há anos não saía da capital, né? O Buriram com hegemonia ali de, se eu não me engano, 10, 7 títulos e o Muangthong ganhando os outros 3, né? Que são os times grandes também. E a gente conseguiu ali dividir ali essas forças com os grandes e no final a gente acabou sendo campeão. Que legal. E como que surgiu esse convite para Tailândia, Ailton? Olha, é uma situação até engraçada. O ano passado, no curso da CBF, eu reencontrei um amigo que já está lá há 16 anos. E eu até pedi para ele, falei, pô, aqui no Brasil está um pouco complicado, né? Está bem complicado. Né? Se você não vai bem no primeiro semestre, o segundo atrapalha, apesar que eu tive alguns anos bons aí de sequência. Sim. Você não consegue me ajudar lá com um empresário, alguém lá abrir porta, você está lá há muito tempo, né? Ele, pô, lá é um mercado meio fechado, são 16 times, né? Tem um empresário cuida de 4, o outro de 4, então não é fácil, né? Bom, enfim, conversei com ele. Quando acabou o curso, a gente foi junto para o Galeão. De lá ele ia para a Tailândia e eu voltava para São Paulo. Eu já tinha até acertado com o Nacional para fazer A2, né? Tá. E naquele dia acabei tendo um convite... A2 de 2019? De 19, tá. Isso. Isso já estava acertado. Tá. E tinha um convite do Fluminense de Feira, que era para fazer o Baiano e depois a Série D. E aí ele me falou, eu estou com uma coisa até com vergonha, mas eu vou te falar, cara, eu estou precisando de um auxiliar lá, né? Eu sei que você é treinador. Mas só que pode acontecer duas coisas. Eu posso mudar meu cargo para um coordenador, aí você já te efetivaria, né? Ou eu me conheço e conheço um pouco a Tailândia, eu não sei se eu vou ter vida longa nesse clube. Então, se você for, como você está empregado, se eu sair, você fica, né? Entendi. Mas é o convite que eu posso te fazer. Falei, pô, eu vou pensar e te falo, né? Tá. A conversa foi andando. Então, eu fui para lá dia 8 de janeiro como auxiliar dele, se chama José Alves Borges, né? Então. Um cara amigo e do bem, um cara sensacional. Ele, quando disse, uma curiosidade, quando ele disse, não sei se eu vou ficar aqui, ele é um pouquinho mais nervoso, um pouco mais estourado, a Tailândia tem alguma característica assim que ele já percebeu que não poderia não ficar muito tempo como técnico, hein, Ailton? Eu acho que a paciência dele, que já tá 16 anos, já estava curta, viu? Porque eu falei para ele, falei, mas vamos trabalhar, né? Sim. 4, 5 meses, ele falou, olha, pode ser que seja menos. Isso na conversa que a gente estava iniciando ali, né? E nós somos campeões da pré-season, que é junto com a pré-temporada tem um campeonato. Vem clubes dos países vizinhos, né, de Vietnã, Mianmar. E a gente foi campeão. Falei, poxa, tá tudo certo, né? Bom. Aí veio o jogo da Recopa. Como foi campeão da Copa e o Buriram tinha sido campeão da Thai League, que foi o que a gente ganhou, houve o jogo da Recopa. E nós perdemos. Foi 3-1, mas o jogo estava equilibrado até o final, 2-1. Na de buscar o empate, a gente tomou um gol no contra-ataque, 3-1. Ali ele começou já uma discussão mais forte com o presidente. E semana seguinte, ele acabou saindo e ele falou, como eu tinha te falado, né? Ele falou, a não ser, só se o clube não quiser ficar com você. Mas o diretor veio falar comigo, alguns jogadores queriam que eu continuasse. Ali mostrando o trabalho no dia a dia com ele, né? Sim. O pessoal já começou a ver um pouco do trabalho e aí acabei ficando. Que legal. Acabei ficando. No seu time, muitos estrangeiros? Como que funciona na Tailândia? 3 estrangeiros e um asiático. Tá. Então nós tínhamos 3 estrangeiros, que era o Bill, que jogou aqui no Corinthians, Botafogo, Ceará, América Mineiro. Sim. Né? O Briner, um zagueiro que jogou no Paraná Clube, jogou aqui no Oeste de Itápolis, teve uma passagem pelo Vitória, Campeonato Paulista. E o William Henrique, que foi um jogador que surgiu muito tempo atrás no Barueri. O William está com 27 anos, né? E era uma promessa, ele sempre deixava o cabelo parecido com o Neymar ali, né? Rápido. Sim. Então foi aquele momento que ele apareceu bastante. Não firmou, acho que alguns clubes no Brasil, teve uma temporada muito boa com a gente, né? Fez praticamente todos os jogos. Era um jogador de mais assistência por causa da velocidade, fez gols, né? A gente conseguiu pôr na cabeça dele que atacante de beirada também pode fazer e ele acabou fazendo.
Então foi um jogador que contribuiu bastante também para o título. Então é bom chegar num país, né, totalmente diferente do Brasil e ter pelo menos caras brasileiros ali para dar uma ajudada, né? Muito. Tá certo que quem te convidou já estava lá há 16 anos, mas depois ele saiu e você ficou, Eu né? fiquei. Não, foi muito curto, ele saiu comecinho de fevereiro. Então, não deu 20 dias. Você mal conhecia o nome do pessoal lá, você já... E eu estava ainda pegando o jeito, né? Sim. Porque é muita coisa diferente, né? E a língua, a conversa? Claro que futebol vai falar a linguagem universal, mas tem comunicação que nem tudo... Tem coisa que é mais difícil, né? Os detalhes, né? Sim, sim. Realmente, tem coisa que na bola, você vai num quadro, você mostra, né? Porque a língua deles é o tailandês, né? Certo. Então, é uma língua asiática, difícil, muito difícil. O inglês, nem todos sabem, nem todos falam. E também tem o sotaque deles, né? O que contribuiu bastante, tem um diretor que ele já está há muito tempo trabalhando com brasileiro, ele já aprendeu muita coisa em português. Né? Então, algumas coisas a gente falava em inglês, a maioria, na verdade, a maior parte em português por causa dos detalhes, né? Sim. Quando ele não estava, era inglês, né? Tá. Então, a gente teve essa comunicação, né? Mas é difícil, cara, é difícil. E a gente sabe de alguns técnicos, né, a gente já conversou, nem todos confiam no cara que está traduzindo, né? Exatamente. Às vezes até a comissão técnica era brasileira, isso também era importante, né? E estava o Neri Caldeira, que é de Campinas, o preparador físico, o Emerson Pereira, aquele que jogou no Corinthians, São Paulo, um volante, estava como assistente, né? Tá. E às vezes ele ficava encucado, ele falou, pô, mas você falou quase um minuto, ele traduziu em 10 segundos, né? Falou, mas tem coisa que o tradutor já tinha me explicado, né? Porque uma vez eu falei, pô, falei, você falou, mas aí aqui do nosso jeito é diferente, eles já vão entender, então não se preocupa, né? Você quer ganhar, eu também quero, para mim é bom, vou ser valorizado. Mas o Pereira às vezes chega e fala, pô, mas será que ele falou tudo, né, cara? Eu falei, olha, depois a gente perguntava para os capitães, né? Sim. Esses sabiam bem o inglês, então a gente perguntava, entendeu? A gente falou isso e aquilo, não, tá tudo certo, tá tudo bem claro, então... Mas existe, né, esse receio, né? Será que está passando corretamente? Sim. Aí que foi campeão, você viu que o cara passou direitinho, né? Sim, senão não dava. Senão não chega, né? Não. O Borges, por exemplo, já por estar 16 anos, fala bastante coisa, né? Então, numa explicação do treino, ele falava muito mais em tailandês até do que em inglês, né? Que legal. Escrever não é... Praticamente impossível, né? Quase que impossível, cara, porque tudo com desenho, as letras, como o Japão, a China, né? Sim. Mas falar dá, né? Por exemplo, o dia a dia a gente foi aprendendo até por ser educado, né? Claro. O bom dia, boa tarde, o obrigado, até no campo, né? Por exemplo, em vez de você falar toma cuidado em inglês, você aprende em tailandês porque eles vão escutar, sim, né? Sim. Porque a jogada é em segundos. Mais rápida, né? A jogada é em segundos, né? Sim. Então, esses detalhezinhos a gente foi pegando, né? Mas você precisa de tempo e ter um instrutor para realmente aprender, porque... Na beira do campo ele ficou junto com você ou não? Ficava sentado. Tá. Aí, quando eu queria dar uma instrução, eu já avisava ele, né? Sim. Ou às vezes até eu já passava para o Pereira já explicava para ele, e aí ele já levantava e falava para os atletas. Às vezes não dava tempo, tinha que ser mais rápido, né? O jogador vem beber uma água, você aproveita aquele momento, né? Então, e o intervalo, por ser um tempo menor, aí eu vou falando, ele já vai traduzindo. Sim. Precisamos mudar aqui, não sei o que, ele já está traduzindo, porque senão não dá tempo, né? Você tem a ida, ver quem que está bem, e sempre volta com 3, 4 minutos, né? Por causa da multa, então a gente falava simultâneo. Então era uma coisa que estava funcionando legal. Legal. E você planeja ficar lá? Como que está essa situação aí de você renovar contrato? Olha, eu acho que no clube que eu estava difícil, né? A proposta que eles fizeram ficou muito abaixo do que eu achava que tinha que ser feito, a valorização. Eles também estão com uma ideia de manter o grupo para o ano que vem, e o grupo é muito reduzido, e com o título já está na fase de grupo da FC. Então, eu, pelo ano que eu tive lá, minha experiência não aguenta. Né? Precisaria de mais 4, 5 jogadores para jogar. Tá. Porque tem 19 de linha, 3 goleiros. E desses 19, 4 são garotos que estão sendo lapidados para poder jogar. Né? Então, se ele não reforçar, e perdeu já um menino na seleção, que machucou no último jogo agora das eliminatórias, contra o Vietnã, acho que, se não me engano, foi cruzado e são 6, 7 meses no mínimo, e o capitão que foi para o Bangkok, né, que é da capital. Então já são 2 jogadores importantes. Se ele não repor peças, eu acho que vai ter dificuldade durante as competições.
Claro que num outro país sempre tem histórias curiosas, né? E na Tailândia você deve ter tido alguma história curiosa para contar, né? Primeiro assim, eu quero saber, adaptação, foi fácil? Você, claro, já vivenciou outras experiências, sim, mas adaptação na Tailândia, é muito difícil, muito diferente, alimentação, como que foi para você, Ailton? Não, para mim foi super fácil, né? Um povo muito receptivo, te trata muito bem, né? É muito fácil identificar que você é estrangeiro, né? Então, que você é um ocidental, muito fácil. Em relação à língua, que era o mais complicado, mas também deu para ir, né? Algumas coisas eram mais difíceis, mas dava para viver normal. A comida boa, né? Bem apimentada. Eu não tive problema porque eu gosto, mas quem tem problema de não poder comer pimenta, tá com uma jarra d'água do lado. Ou você tem que, já quando pedir o prato, porque normalmente no cardápio eles colocam a quantidade de pimenta que tem o prato. Ah, eles colocam. Então tem uma vermelhinha ali, vermelhinha uma. Já. São duas, o cara amassa duas, são três. Que nem para mim, 3 é impossível de comer. 3 impossível. Impossível. E tem gente que come 3 lá. 3. Para eles é normal, né? Com duas era assim, era a primeira garfada, o lenço já enxugando aqui, o nariz correndo, impressionante como já... E a primeira garfada muda. Primeira garfada. Né? E com para mim era bem tranquilo, com uma pimentinha, né? Então... Mas você pode falar para o cara que vai fazer, falar, não quero nada. O cara fica meio chateado, né? Porque para eles é o principal tempero, né? Então ele tenta negociar com você, né? Porque quem estava comigo que, né? Pô, mas só uma, né? Não, porque dá trabalho, né? Ele tá tão acostumado e fala, pô, acho que minha comida vai ficar ruim, né? Então, isso também foi tranquilo. País seguro. Seguro. Pô, minha casa só encostava a porta, não passava chave. E o trânsito na Tailândia, Ailton? Então, como eu fiquei no norte, eu fiquei no interiorzão. É mais tranquilo. Tranquilo, não tinha trânsito. Agora em Bangkok, e a gente ficou muito em Bangkok, porque a maioria dos clubes é lá embaixo, né? Nunca viajei tanto na minha vida como nesse ano, porque todos os jogos temos que ir para Bangkok. Sim. Só Chiang Mai que não, que é 160 quilômetros perto de Shanghai. Então nós ficamos muito em Bangkok. Eu acho que o trânsito de Bangkok é pior que o de São Paulo. Pior. Caramba. Pior. E tem pedágio dentro de Bangkok, muitos pedágios, que são as vias expressas para dar uma... Mas mesmo assim, é terrível. E é o dia inteiro. Né? Às vezes, a gente voltava de um jogo... E falar de velocidade, que eles também são meio... É verdade que acelera mesmo, pé pesado no acelerador? Em Bangkok, sim. Por exemplo, Shanghai já não. Shanghai já é diferente. São mais cuidadosos no volante, tudo, né? Eu acho que já é muito mais tranquilo, né? Sim. Agora, Bangkok, porque você tem que andar, né? Bangkok já muita tuk-tuk, né? Muito carro bom, cara. Então, os caras sentam o pé. E a velocidade é maior que a nossa aqui, né? Então, dentro de Bangkok, você vê os caras realmente empurrando ali. E teve alguma história curiosa na Tailândia, assim, que você lembra, assim, Ailton? Que aconteceu lá? Porque sempre, né, a gente tem... um choque cultural, né? Tem umas diferenças culturais, né? Olha, cara, acho que tem bastante, mas uma que me chamou bastante atenção foi na última semana que a gente tinha um jogo decisivo, brigando pelo título, né? Aí quando foi na segunda-feira, esse diretor me chamou e falou, Ailton, quarta-feira, e nós com a semana programada, o jogo era fora, no sábado, a gente viajava na sexta, estava em dúvida se viajava quinta ou sexta, mas acabamos viajando na sexta. E na quarta-feira, nós vamos ter que fazer umas rezas, né? E é o dia inteiro, então você não vai poder treinar. Eu falei, pô, mas nós temos jogo sábado, decisivo, né? E como assim? Falou, olha, nós vamos lá visitar onde teve aqueles meninos na caverna no passado. Sim. É lá. É lá? É lá. É lá, lá em Shanghai. Então nós vamos lá fazer uma oração de manhã, 7 horas da manhã, tem que sair cedo, né? E depois nós vamos almoçar e vamos para a caverna fazer também um agradecimento, uma proteção lá na caverna. Na caverna? Do lado, foi montado do lado próximo, ali, né? Mas a gente foi até a boca da caverna. E, cara, eu falei, nós precisamos ganhar o título, né, cara? E tem que treinar, porque depois você treina quinta, sexta você já não faz nada mais forte, leve, né? porque e outra, ia viajar. Né? Então, na verdade, a gente ia treinar na cidade que a gente jogou, que era Supamburi, ia fazer lá um 2 toques, alguma coisinha leve. E a quarta-feira, pelo pico da semana, era importante, né? Então, aquilo foi assim, aí nós tivemos que ceder, porque falou, não tem jeito, não tem negociação, né? Aí que eu consegui ainda fazer, como foi um dia cansativo, porque nós fomos cedo, passamos o dia e nós voltamos quase 5 horas. Nós deixamos os caras ali um tempinho para comer alguma coisa, aí nós treinamos no estádio com o refletor, fizemos ali 30, 40 minutos para não perder, né? Fiz a parte mais tática
acho que foi mais a parte ofensiva, e aí deu para fazer alguma coisa, mas nós tivemos que ceder um dia importante de treino, porque tinha que ir lá fazer essas orações deles, né, a reza, né, e eu como comandante sempre tenho que estar na frente, independente, que eu não sou Buda e não entendi o que eles falavam, mas sempre eu tenho que estar na frente, né, então essa foi uma das curiosidades ali que me marcou muito, né. E deu certo. Deu certo. Campeão, né? Deu certo o título, o treino à tarde, e no sábado nós precisávamos ganhar, né. Sim. E nós ganhamos de 5-2 e o outro time estava sendo rebaixado, né? Então, e aí houve um empate do Buriram fora de casa lá, bateu os pontos, a gente tinha o confronto direto, melhor, porque nós empatamos em Buriram 0-0 e ganhamos em casa de 4-0. E aí, com isso, a gente acabou sagrando campeão. Legal. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais A Bola Não Para, no segundo bloco, falando mais com o técnico Ailton Silva, que foi campeão na Tailândia e vai falar de outras experiências no futebol. Seria importante falar de futebol aqui no A Bola Não Para. Está no ar, A Bola Não Para para você. A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo. Você que acompanha através da Vivo TV, canal 18 Digital, 26 Vivo Fibra, ou no meu canal no YouTube, canal do Fred Júnior. Vai lá, se inscreva e assista o nosso programa. E vai ser muito legal ter a presença de você também no YouTube ou no site do canal de São Paulo, canalsp.com.br. Estou aqui com o técnico Ailton Silva, que foi campeão lá na Tailândia. E até aproveitando, né, a gente está falando a respeito da Tailândia, a gente falou da caverna. E aquela história, né? Eram 12 garotos, mais o treinador presos na caverna. O que se fala dessa história lá, Ailton? Você que foi até próximo ali da caverna, inclusive, porque tem até um lado religioso a respeito disso. Eram 13 pessoas, né? E hoje ela tem até um portão. Tem um portão? Tem uma pessoa que controla para não acontecer a mesma o que aconteceu, coisa. não ficarem presos na caverna. Porque essa caverna ela começa na Tailândia e termina em Laos. Ela tem, se eu não me engano, 15, 18 quilômetros de extensão. Então ela é muito, muito comprida mesmo, né? E é uma energia muito forte, cara, porque paralisou, né, a Tailândia inteira, mobilizou todo mundo. O mundo inteiro ficou na expectativa dos 12 garotos mais o treinador. Exatamente. Então, muitas pessoas de fora para ajudar, né, especialistas em mergulho, um monte de coisa. Do outro lado da caverna, eles criaram meio que ali um museuzinho com algumas fotos, algumas coisas, né, vendem alguns objetos ali em relação a isso, né? Até essa hora. Até isso. Tem uma estátua do mergulhador que morreu, né, porque ele faltou oxigênio, né? E o que mais me impressionou foi assim, porque essa época de monções lá chove muito mesmo, né? A gente teve dificuldade até para treinar alguns dias, e é água, cara, desce água. E o que aconteceu? Os meninos estavam num ponto da caverna que, se eles não saíssem, estava previsto mais chuva, ia subir aonde eles estavam, então iam morrer todos. E os caras, os meninos sabiam mergulhar, né? Então tinha o fato também, o medo deles, como é que os meninos iam passar por baixo da água, né? Então, é uma história forte, cara. E aí eles falam, ou a gente tenta, né? Ou vai morrer afogado lá, não tem jeito. Porque o que estava previsto de chuva, o volume, ia inundar tudo. Tinha a questão do oxigênio também, que se falava em relação à respiração, de aguentar ali na caverna por muito tempo também. Porque você tinha que calcular, né? Porque a caverna, você vai andando, aí quando ficava abaixo, era água. Aí subia de novo, água. Então ela vai tendo os degraus ali dentro, né? Sim. E eles estavam num dos degraus, mas ia vir água, né? Água. Mais água, já estava previsto. Então, eles não tinham mais o que fazer. Falaram, ou a gente vai tentar, né? E aí começou, um por um, né? Eles orientavam os meninos, né? Você vê uma foto lá de tubo de oxigênio, cara, devia ter mais de 2.000, né? De lugares que doavam, né? Chegava de caminhão, porque precisava, claro, né? Então, guiado pela corda, eles chegavam, né? É que foi uma pena que esse cara calculou errado. Ele achava que dava, no meio do caminho não deu, né? Não aguentou, né? Mas ela é alta, é assustador. Ela é alta, é escuro, porque é uma caverna, né? E a hora que você vê ali, na porta ali, você tem as fotos do... Você imagina como foi a situação, né? Você imagina. Lá, né? No Netflix tem um documentário, se eu não me engano, é The Rescue
Não, The Cave Rescue, né? Tá, o resgate da caverna. E quem puder ver é interessante. Tá. 30, 40 minutos ali, mas mostra, né? Porque os caras foram gravando e ali você vai sentir um pouco de como foi, né? E, puta, como eu falei, eles já são, né? Já rezam bastante, Sim. né? Tem uma fé forte. A questão religiosa é muito forte. Muito forte, muito forte. Então, era todo mundo se mobilizando. Então, você vê realmente que ali tem uma energia diferente, né? E a gente foi esse dia lá... E uma experiência interessante para você, né? Foi diferente, cara. Valeu a pena, né? A gente estava preocupado por causa do treino, na semana de decisão, mas... A hora que a gente estava lá, que você vê tudo aquilo, a parte mental, eu acho que de alguma forma foi treinada ali, né, naquele espaço, né? Tinha um menino do staff lá, nosso, lá, um dos massagistas, o sobrinho dele estava nessa aí, né? Você vê que chegou lá, ele já se emocionou, né? Começou os meninos foram abraçar ele e tal, que ele lembrou, porque os caras estavam vendo que, né, ia ser difícil, né? Sim. Então, é uma história triste, né? Mas no final feliz, né? Só faltou um ali, né? Infelizmente. Mas que com certeza marcou demais para eles, né? Eles veem algumas coisas diferentes hoje. Legal. Ailton, vamos falar então de futebol. Claro que se você tivesse as melhores peças do mundo, você ia querer fazer um jeito de jogar e às vezes você não consegue porque você não tem o que você deseja. Mas o que você pensa de futebol? Como que você gosta do futebol? E como que você está vendo essa mudança, né? Um futebol brasileiro que o pessoal estava... Claro, você estava na Tailândia, mas você tem acompanhado. Futebol brasileiro onde todo mundo estava preocupado em deixar a bola com o adversário e depois num contra-ataque fazer um gol. Pro agora não, o time querendo desde o campo de defesa, trabalhar a bola, chegar no ataque, fazer gols, né? Todo mundo destacando o Flamengo pelo que fez, o Santos, o Atlético Paranaense e o Grêmio foram as equipes que mais agradaram aos olhos de quem assiste, de quem acompanha futebol aqui no Brasil. O que você pensa de futebol? Como que você gostaria que sua equipe... Olha, meu ideal de equipe que jogasse de qual forma, Ailton? Olha, eu sempre gostei de jogar, de propor o jogo, né? E não dar a bola para o adversário e ser reativo, né? Sim, que eles estão falando que fala aí. Hoje. Jogar por uma bola. Não, nunca, né? É claro que às vezes você chega em algumas situações que você pegar o trabalho em andamento não é fácil, né? Você às vezes tem que consertar algumas coisas daquilo que você quer. Às vezes você pega jogadores que são fundamentais machucados, de fora dos próximos jogos. Então, você precisa um pouco de tempo, mas sempre de jogar, né? Então, os clubes que eu passei aqui no Brasil, a gente sempre procurou jogar, né? Independente, às vezes, da dificuldade. E na Tailândia, mesmo não falando a língua deles, mas com os brasileiros que já estavam ali desde o ano passado, a gente conseguiu propor o jogo. Eu vou te falar que isso que o Flamengo faz, né, a gente fazia lá. A gente colocava o nosso time no campo do adversário, tentava entrar, perdia a bola, tentar recuperar rápido, porque a gente tinha espaço para contra-ataque, né? Sim. Porque como a gente estava lá dentro, e os caras foram gostando da ideia, foram comprando a ideia. Então, a gente, olha, de 30 jogos, nós tivemos 16 vitórias, 10 empates e 4 derrotas, né? Para um time que, quando começou a Thai League, 5º, 6º lugar estava bom, né? De ser campeão. Nós fizemos 59 gols e tomamos 23. Então, nós tivemos quase 2 por jogo e não tomamos 1 por jogo, né? E nós tivemos momentos ali de fazer 15 jogos em 45 dias, a cada 3 dias um jogo, porque tinha as outras Copas e a gente foi passando. Se eu colocar as Copas, nós fizemos 100 gols. Se eu colocar as 2 Copas, nós fizemos 100 gols, com certeza, né? E porque nós fomos cair na semifinal nos pênaltis, e no outro, nas quartas, os 2 times foram campeões, que a gente caiu nas Copas, né? Isso foi legal. Então, a gente teve um bom, né, assim, um bom número. O meu percentual dentro da Thai League ficou sempre perto de 70, entre 60 e 70. Chegou a passar um pouquinho de 70 em alguns momentos, aí 67, terminou com 65, 66. E eu falava para os caras, para ser campeão nós vamos ter que estar perto de 70, senão não dá, né? E a gente foi conseguindo, né? E lá, Fred, a gente conseguiu jogar dessa forma que eu estou falando que a gente gosta. Um pouco do Santos também, que é um time bem agressivo, né? Então, e tem outros times aqui no Brasil que a gente sabe que também tem essa postura, né? O Atlético Paranaense, principalmente quando joga na arena, muito forte, né? O Grêmio, né? Também é um time muito forte. Eu vi o Bahia em alguns momentos bem também, com o Roger. Porque como o jogo das 4 da tarde aqui para mim era 2 da manhã, nem sempre dava para ver. No outro dia tinha que trabalhar, né? Não dá. Então não deu para ver todos os jogos, mas eu vi bastante coisa interessante assim também no Brasil. E, né, o Rogério tem um time muito organizado no Fortaleza, né? Muito organizado.
Então, tem bastante coisa boa. E a gente conseguiu colocar essa ideia, putz, isso, além do título, foi uma realização, até porque por causa da língua, claro, né? Mas eles entenderam e compraram ideia. Por um time médio, foram convocados 5 jogadores para a seleção. Né? Então, o trabalho foi bem feito. Sendo que 4 abaixo de 26 anos, 24 anos, um só acima de 26, tem 27 anos. Sim. Então, quer dizer, isso contribuiu também para esse desenvolvimento desse atleta indo para a seleção. Estádios na Tailândia, como que são os estádios? Bons estádios, gramados bacanas? Bons, me surpreendeu. É. A gente teve um pouquinho de dificuldade em um jogo ou outro da Copa, porque você pega time da segunda divisão, né? Então aí um pouquinho judiado, às vezes uma dimensão um pouco menor. Mas da primeira divisão, tudo ok. Bom, alguns estádios, tudo como arena, né? Eles gostam muito da Inglaterra. Gramado natural? Natural. Não peguei nenhum artificial. Não. Tudo natural. Aí eu estou aproveitando esse mercado de treinadores, Ailton. A gente sabe que aqui no Brasil tem pouca rotatividade, né? Principalmente a gente falando de Série A, né? Série B até dar uma giradinha. Aquele grupo, né? Série C a gente sabe que é um mercado só a partir do segundo semestre. Como que tá para vocês? Como vocês estão vendo isso? Vocês estão tendo esse curso da CBF? Vocês estão se encontrando? Sei que tem grupo de WhatsApp de treinadores, né? Vocês se conversam. Como que tá isso? Porque é muita gente fora e pouca vaga para se trabalhar. O calendário precisa ser mudado urgente, né? A Série C precisa ir até o final do ano, porque ela está acabando por volta de agosto, setembro. Eu mesmo, quando estava no Confiança, nós fizemos o mata-mata contra o São Bento, foi, acho que comecinho de setembro. Aí nós não passamos, já acabou. E o São Bento fez a semifinal e final, também já não tinha mais nada. Sim. A Série D terrível, porque começa com 60 times, mas você já com 45 dias cai metade, fora, né? Porque de grupo de 4 classifica os primeiros e não sei quantos segundos, né? Mas já morre um monte de gente ali. Então eu acho que a Série D ela teria que ser regionalizada, com grupos de 20, 4 grupos de 20 dá para fazer, regionaliza, né? Como, por exemplo, na Espanha, você tem lá a primeira divisão com 20, sim, a segunda A com 20, a segunda B com 4 de 20 ou 22 e a terceira com 16 de 20, né? Não precisava ser desse jeito, claro, mas pelo menos até a segunda B você pode estar fazendo, né? Então, eu acho que você tem que mudar, porque aí você vai empregar mais gente, porque tem treinadores já que vêm trabalhando e outros que vão surgindo, né? Você vê, no Guarani agora o Carpini, a Inter de Limeira o Elano está começando, né? E você começa a puxar, cara, aí você fala, pô, daqui a um pouco onde você vai trabalhar, né? Você falou, a rotatividade na Série A acontece de cara ser mandado embora, mas o cara sai daqui e vai para lá, né? E aí você vai ter que ser um campeão na B para ter uma chance na hora. Ou você faz um bom trabalho para as pessoas lembrarem de você já ser chamado rapidamente, ou se não... Senão é difícil. Então, o que se fala muito no grupo, quando a gente se reúne lá na... Né, eu até fiz a solicitação para fazer a Pro agora, que eu tenho a A. Tá. Mas não confirmaram o meu nome, né? E a Pro começa hoje, né? É muito caro também, né, Ailton? Cara, a Pro é 20 mil e a A é 11 mil, né? Mas o que acontece? Dependendo do lugar, os caras estão pedindo, né? E eu fiz lá, eu mandei o e-mail, né? O Lucas, que é responsável, falou, teu nome está na lista, mas não dá para garantir. Ele não confirmou, né? Sim. Então, tomara que não me atrapalhe agora para a sequência, né? Porque alguns lugares da Ásia já vem exigindo a Pro, né? Já exige. O Japão já exige, né? Eu acho que a segunda do Japão ainda eu consigo trabalhar com a A, mas na primeira eu não trabalharia. Segunda da China também dá, né? Então já começa a complicar. Então o ano que vem eu tenho que iniciar a Pro para terminar e ficar pelo menos já respaldado nessa parte de documento. E como são cursos presenciais, né? Você está trabalhando, às vezes pode até te atrapalhar um pouco, né? Agora seria um momento bom porque você não está, né? Sim. Aí fala, vai ter uma FUIL, que faz uma vez só em fevereiro. Se eu estou trabalhando, como é que vai fazer? Né? O Renato ainda conseguiu lá, que liberou com o Grêmio, né? Mas não é todo mundo que libera, não. Legal. Ailton, prazer conversar com você. Sucesso nessa sequência de carreira. Parabéns pelo título na Tailândia. Obrigado. Desejo boa sorte para você. Bons trabalhos para você. Obrigado, foi um prazer estar aqui, muito legal. E sucesso também para vocês aí, tá legal? Legal, muito obrigado. Valeu. Conversamos com o técnico Ailton Silva aqui no programa Bola Não Para, que volta na semana que vem, sempre uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até a próxima!